E o assunto que vamos estudar hoje é sobre tipologia textual. Mas o que é tipologia textual? É a forma como o texto se apresenta, como ele é classificado de acordo com as regras gramaticais, ou seja, conforme sua forma, estrutura e conteúdo. A tipologia textual se relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma como o texto se apresenta. E são 4 os tipos de texto: a narração, a descrição, a dissertação e a injunção. A narração, ela se baseia em narrar ou contar histórias. Então, se você já é mãe ou pai, então você sabe que quem tem o hábito de contar a história para as crianças está narrando uma história, ou quando você narra um fato para alguém, ou até quando você narra a cena da novela que você assistiu. Então, narrar é contar história, contar fato, seja ela real ou fictícia. E numa narrativa, sempre encontraremos uma sequência lógica sendo apresentada para o seu leitor, quem vai ler a sua narração. Isso é bem importante. A sua narração precisa ter uma sequência lógica. A descrição, descrever características de lugares, pessoas ou até mesmo sentimento. Então, se eu pedir para você descrever para mim como é a festa junina, principalmente se você for nordestino, você vai saber me descrever muito bem as danças, comidas típicas, os folguedos, como é decorada essa festa, as comidas típicas. Você vai me fazer um relato. Esse relato pode ser escrito ou oral. Estou falando de descrição. Se eu pedir para você se descrever fisicamente, já que eu não lhe conheço, você vai me dizer a sua altura, o seu tipo físico, não é? A roupa que você está vestido ou vestida, e você pode misturar essas características físicas com as características psicológicas. O texto por injunção, ele é muito fácil de você aprender também e lembrar na hora da prova. É o texto que impõe ordem formal, uma obrigação. Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe para vocês aí é de uma propaganda um pouquinho antiga, da minha época, que diz compre batom. Isso é uma ordem, tá? Então, exemplos de um texto que impõe ordem, ou seja, de uma injunção: regulamento, propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções. Diferença entre texto injuntivo e texto prescritivo. É muito parecido. O texto injuntivo faz uma recomendação. Já o texto prescritivo tem como pré-requisito o cumprimento das instruções. Então, o texto injuntivo pode ser a receita de um bolo, né? Ele é injuntivo, ele faz uma recomendação. Na receita, pede para você colocar 2 xícaras de farinha de trigo e 3 ovos, fora os outros ingredientes. Mas se você quiser fazer um bolo maior, você não fica preso aos 3 ovos e as 2 xícaras de farinha de trigo. Você vai aumentar o conteúdo, né, daquele bolo. Já o prescritivo, ele é um requisito, né, um pré-requisito para cumprir aquela instrução. Então, como exemplo, eu trouxe editais de concurso. Você tem que ler o edital do concurso e fazer conforme manda tudo que está lá para você se sair muito bem. Existem 2 tipos de textos dissertativos. Agora vamos falar do outro tipo de texto, que é o dissertativo. É o cobrado em redações do Enem. Os textos dissertativos, eles podem ser expositivo e argumentativo. O texto dissertativo expositivo, o escritor apresenta as informações sem a necessidade de convencer o leitor de algo. Normalmente, é baseado em fatos inquestionáveis, como notícias que são veiculadas na mídia. Já o texto dissertativo argumentativo, ele exige que o escritor faça uma reflexão sobre determinado tema para defender o seu ponto de vista. Essa é a modalidade que tem a intenção de persuadir o leitor, de convencê-lo de sua tese. E o que é tese? Eu já esqueci o que é isso, professora.
tese é a ideia central do texto, a partir de coerente argumentação, de exemplos, de fatos. Agora eu trouxe para vocês uma questão da PUC de São Paulo sobre textos, sobre o assunto que nós estamos estudando, que diz o seguinte: o trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Beirávamos em alto pelo espelho de aluguel, harmonizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro, bandeira nacionalizavam os verdes montes interiores. Do outro lado, azul da Bahia, a serra dos órgãos cerrava. Barcos. E o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolá vinha, derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite, varada pelas frestas da cidade. Então, o que é que se quer dessa questão? Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição. Olha, nessa questão ele até citou, né? Para caso o candidato tenha esquecido, né? Então, ele diz: didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. O que é que ele está querendo dizer? Que geralmente nos textos tem uma mistura dessas tipologias textuais, mas que você vai ver qual que predomina. Desculpa. Então, levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de Oswald de Andrade. E aqui estão as possíveis respostas, né? Ou seja, a possível resposta, porque só tem uma correta. E ele quer saber com isso o quê? Se esse texto, vamos começar de baixo para cima, ele é narrativo, dissertativo, ele faz uma narrativa ali de Copacabana, né? Faz sim. Mas ele é dissertativo? Tenta persuadir o leitor? Não, não é. E nem é um dissertativo expositivo. Mas ele expõe de maneira narrativa, né? Então, essa questão já não é. Então, você pode acertar muitas questões você indo por eliminação. Ele é descritivo, dissertativo, com predominância no dissertativo, já sabemos que não é dissertativo. Então, nem é D, nem precisa quebrar a cabeça. Agora, ficamos na dúvida entre letra C. Aliás, ainda tem mais uma questão, letra C. Descritivo, narrativo, com predominância do narrativo. Ele descreve e narra ao mesmo tempo, mas o que predomina é narrar. Será? Não, não é? A predominância não é a narração que ele faz, a narrativa. Se bem que ele narra pouco. A gente pode até voltar ao texto, ó. Beirávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro, olha ele descrevendo, tá? Os verdes montes interiores, do outro lado azul da Baía da Serra. Olha quantas informações ele dá para nos afirmar que aí nós temos, sim, um texto descritivo. Mas a predominância dele é no dissertativo? Não. A questão correta é a letra A, narrativo descritivo, com predominância do descritivo.
porque ele acaba por descrever, não é? E no final ele ainda diz: Copacabana era um veludo, ó, descrevendo característica, era um veludo arrepiado na luminosa noite, varada pelas frestas da cidade. Então, a questão correta é a questão letra A, e nós marcamos essa aí, tá bom? Então, boa sorte para vocês e até a próxima aula. Se esse conteúdo